Eu costumo, na prática docente, sobretudo nas aulas de graduação, porque se trata de uma imagem muito simples, então eu uso mais com os grupos da graduação, mas vou utilizar com vocês aqui, que é a ideia, a imagem de uma casa. Eu gosto de ilustrar o princípio pluralista com a ideia da casa. Você olha para a casa, qualquer casa, né? Uma casa, você está passando numa rua, você olha de frente, você vê a fachada. Em geral, as fachadas das casas são bem organizadas, são pintadas. Claro que tem casas que não são, obviamente, mas, em geral, os donos, né, os proprietários, os moradores, gostam de arrumar a fachada. Né? Pelo menos a fachada está emboçada, e tem um embolso, né? A pintura. Se tem uma varanda, tem ali uma cadeira mais bonitinha, né? Não tem uma cadeira velha, quebrada, né? Isso coloca lá atrás, lá no quintal. Né? Se você chega mais próximo da casa, você pode ver, por exemplo, a sala. A sala é sempre mais organizada, né? Tem tudo ali bonitinho, onde chegam as visitas. As religiões são um pouco assim, são mais ou menos assim, né? Elas têm fachadas bem organizadas. Você pega, por exemplo, dentro do quadro da religião cristã, a Igreja Católica, por exemplo, ela tem uma fachada muito bem organizada, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todos muito bem estruturados, com narrativas bem estruturadas, documentos com boa sistematização de vários temas. Né? Essa é a fachada. Agora, nós podemos olhar a casa também pela tangência. Né? Você se afastar um pouquinho da frente e olhar de lado. O princípio pluralista pretende ser um instrumento para olhar as realidades de lado, no cantinho delas, nas tangências, nas bordas, nas fronteiras que essas casas têm. Aí você vai ver outras coisas. Né? Você já pode ver, por exemplo, o quarto, dá para ver o quarto é bagunçado, né? O quarto é bagunçado, não deu tempo de forrar a cama. Então, se você olhar bem, você vai ver a bagunça. Em cima do guarda-roupa tem lá um violão e tem mais uma cadeira de praia que não tem lugar, você coloca lá em cima. Isso sem falar no quintal. O quintal é o lugar da bagunça, onde as coisas que não cabem na casa, você coloca lá, até ver como você vai fazer. As instituições fazem muito isso. No campo cristão, por exemplo, as igrejas chamadas tradicionais, não é? Tanto católica como evangélicas, há décadas convivem com os movimentos carismáticos e de renovação espiritual pentecostal, mas elas não sabem o que fazer com esses movimentos. Então, elas colocam no quintal, até dar um tempo, depois a gente vê isso. Não é? Assim como também outros debates da natureza religiosa, que envolve a sexualidade humana, envolve os problemas sociais. Não é? E sem falar que no quintal, às vezes, você arruma, você varre o quintal, mas deixa as folhinhas lá no canto, porque não deu tempo de jogar tudo fora e ensacar, e aquelas folhinhas ficam lá no canto. O princípio pluralista quer mostrar essas folhinhas que estão no canto, que mostram essa face mais desorganizada, mais plural, criativa, amalgamada, quer dizer, uma mistura de coisas que às vezes vêm das esferas formais e institucionais das religiões, mas que nessa fronteira com o outro lado, com o encontro com o outro, isso vai gerando novas experiências, e essas experiências, às vezes, ficam no cantinho. Então, precisa ter um instrumento que alcance esses cantinhos.